pergunta, fica mais fácil para mim se vocês puderem ligar o áudio, certo? E aí eu vou desligar a câmera para eu poder conseguir compartilhar e escrever melhor, porque às vezes eu gosto de escrever nos slides, certo? E outra coisa também é que essa aula, eu entendo que na minha época também foi dada pela Elsie, né, no semestre passado, e às vezes como ela não tem talvez uma linguagem muito parecida com a nossa, ou uma maneira de explicar que nem todo mundo pode entender. Então, de fato, essa aula é para simplificar, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou algo assim, podem me perguntar, certo? Eu vou começar. Aí eu vou desligar aqui a câmera, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar. Pronto. Primeiro, começando, né, a abordagem a paciente com leucocitose e leucopenia. É importante a gente entender o que é o processo de hematopoiese, né? Vamos começar pelo início, certo? Então, esse processo é o processo de formação das células sanguíneas, né? Vocês já viram isso. E essas células sanguíneas, elas, em síntese, né, vão ser formadas ali na medula óssea e, no final, elas vão se dividir em uma linhagem mieloide e uma linhagem linfóide. Essa linhagem mieloide, ela vai ter, dentre outras células, né, como os eritrócitos, as plaquetas, vai ter também a produção de células que fazem parte dos glóbulos brancos, né, das células de defesa do nosso organismo. E quem são essas células? Os monócitos e os granulócitos. Os granulócitos, eles são um grande grupo, né, em que quem está presente nele, né? Eles contemplam os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E a linhagem linfóide é uma linhagem que a gente vai ter a produção dos linfócitos T, dos linfócitos B e das células NK. Mas, assim, em síntese, o que a gente precisa entender é o que são esses leucócitos, entender que os leucócitos fazem parte tanto uma parte da linhagem mieloide quanto da linhagem linfóide, e que eles abrigam, né? Eles vão agregar todos os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos e os linfócitos, certo? E os monócitos também. Então, continuando, os leucócitos, como eu falei aqui, vocês também já bem sabem, eles vão se apresentar em duas maneiras. Os leucócitos que podem estar nos grupos dos mononucleares e dos polimorfonucleares. O que acontece? Na verdade, todos só têm um núcleo, só que nos polimorfonucleares, essas células têm os núcleos fragmentados, segmentados, né? Que os polimorfonucleares vão contemplar os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E os mononucleares vão contemplar aqui os linfócitos e os monócitos, os plasmócitos também. Certo. Então, o que a gente precisa saber para iniciar a aula é uma aula bem conceitual. Então, quando a gente tem muitos leucócitos, um aumento de leucócitos, a gente tem uma leucocitose, e quando a gente tem uma diminuição desses leucócitos, a gente tem uma leucopenia. E isso tudo de acordo com o valor de referência. Os leucócitos totais, eles compreendem esse valor de referência entre 4.000 a 10.000 leucócitos por milímetros cúbicos, certo? Então, é muito importante a gente saber como abordar esse paciente. Por quê? Porque quando esse paciente chegar com esses exames laboratoriais, com algum tipo de queixa, a gente precisa saber primeiro qual tipo de célula está alterada. E no caso dessa aula, são os leucócitos. E aí, a pergunta que deve vir em seguida é: qual é o motivo desse aumento ou dessa diminuição, certo? Porque esse aumento, ele pode ser devido a uma maior solicitação. Pode ter acontecido algum problema, alguma situação reacional, alguma inflamação, que vai solicitar que a medula óssea ela funcione mais, né? A medula óssea, que é como se fosse a nossa grande fábrica de células sanguíneas. Então, em alguma situação de infecção ou inflamação, essa medula óssea ela vai ter que estar mais funcionante, né? Vai estar hiperfuncionante. Ou também pode ter algum motivo de diminuição, né? E aí, quais são esses motivos? Pode ter um maior consumo, que também pode acontecer concomitantemente em situações de inflamação e infecção. Por quê? Porque aqueles neutrófilos, aqueles linfócitos, eles vão estar ali tentando combater algum tipo de infecção, então vão também estar sendo consumidos, e aí precisam de uma maior produção,
mas eles estão passando por uma fase também de diminuição, certo? E outro motivo dessa diminuição é uma menor produção, algum problema que afete a medula, né? Um problema primário nessa medula óssea. Então, vamos começar aqui com a neutrofilia e a neutropenia, né? Essas duas situações. Compreendendo primeiro a função dos neutrófilos, né? Os neutrófilos, eles vão ter ali aquela função de fagocitose, eles participam do sistema de defesa imune inato. Então, quando acontece alguma inflamação, aqueles neutrófilos, eles já são chamados, né? Já são ativados para ir no local dessa inflamação e conter essa inflamação. E por que eles são chamados? Por conta de mediadores inflamatórios, interleucinas, citocinas, que vão começar a chamar, né, como se fosse mesmo um chamado, desses neutrófilos para que eles cheguem naquele local que está acontecendo esse problema e tenham alguma resposta para esse agente agressor. E aí essa resposta vai ser justamente por meio desses grânulos, né, que eles possuem, que no caso dos neutrófilos vão agir aqui com a fagocitose, essa é a função principal. E a origem, né, desses neutrófilos. É importante a gente saber primeiro, eu vi os slides da Elsie, né, e ela fala do pool mitótico. O que seria isso? É o compartimento proliferativo. Por quê? Na verdade, por que não, né? O que é? Esse pool mitótico, ele são as células progenitoras que vão estar ali para formar as células, de fato, que vão agir nessa defesa imune inata, que são os neutrófilos. Então, essas células progenitoras, elas vão se dividir em mieloblastos. Então, vários processos de mitose, né? Depois, promielócitos, mielócitos, metamielócitos. E aí, esses metamielócitos, depois eles vão se dividir falando aqui dos neutrófilos, né? Em bastonetes e, posteriormente, os neutrófilos segmentados, que é o que a gente tem em maioria, são os neutrófilos maduros. E é importante saber que quando essas células, elas passam pelo pool mitótico, e aí a gente tem ali a formação já dos neutrófilos aqui, segmentados, certo? Acho que deu para ver, né? Que eu circulei. Esses neutrófilos segmentados, eles vão ficar armazenados. Eles não vão proliferar, não vão se proliferar, e eles vão estar ali amadurecendo, né? Esses bastonetes aqui, e esses esses neutrófilos segmentados vão passar por esse processo de amadurecimento ali dentro dessa reserva da medula, vão ficar armazenados, que é justamente o que a gente chama de pool de reserva. Aqui vão estar armazenados esses neutrófilos até que eles possam migrar para o sangue periférico em algum momento que o nosso organismo vai estar precisando dessa defesa. E aí, quando eles migram para o sangue, porque, obviamente, né, a gente precisa ter células de defesa circulando pelo nosso organismo, e se ocorrer algum agente estressor que estimule esses neutrófilos segmentados, eles vão passar pelo processo de diapedese, que eles vão transmigrar para o tecido, né? Eles vão passar daqueles vasos sanguíneos para o tecido que está sendo acometido, certo? Por enquanto tá dando para entender, gente? Eu tô falando muito rápido, podemos falar. Certo? Ok. Pronto. Agora que a gente entendeu já o que são os neutrófilos, né? A função deles e como eles são originados, vamos entender agora a neutrofilia, que é justamente quando a gente tem ali um aumento de neutrófilos. E aí sempre prestar atenção nos valores de referência. Em muitas questões que eu vi das provas, do compilado de provas antigas, tem professores que, quando fazem as questões, não colocam os valores de referência. E assim, na prática, a gente não vai precisar. Porque quando a gente for receber algum exame laboratorial de um paciente, vai estar ali, bem claro, os valores de referência. Mas para prova, eu acho bom, principalmente aqui dessa parte que a Elsie faz essas questões sobre neutrofilia, neutropenia, quando for também dos linfócitos, monócitos, saber mais ou menos os valores de referência. Então, os neutrófilos, eles vão estar aumentados quando eles estiverem com mais de 7.500 neutrófilos por milímetros cúbicos. E aí,
eu vi alguns slides da Elsie, e ela fala bastante de alguns tipos de reações, né? Alguns processos que ocorrem. E a primeira delas que eu vou falar é a reação leucemoide. Essa reação, ela vai ser um aumento exagerado, né, desses leucócitos do sangue periférico. Vão ser mais de 50 mil leucócitos. E o que acontece? Nesse sangue periférico, essas células elas vão estar presentes tanto na sua forma mais madura, né, que seriam os bastonetes, que já estariam ali se encaminhando para os neutrófilos segmentados, quanto também em formas mais jovens, como os mielócitos e os metamielócitos, certo? E o que é essa reação? Ela é uma resposta reativa a algum fator subjacente, a algo que aconteceu, a algum processo, algum acometimento, alguma patologia. Então, o que é importante a gente saber sobre essa reação leucemóide? O que é para ficar na cabeça? É que ela é uma resposta reativa a algum fator. Ela é uma resposta reativa a algo que aconteceu, certo? E o que pode ser reativa a uma infecção, a uma inflamação, a um tumor sólido. E aí aqui eu dei um enfoque nessa questão do tumor sólido. Por quê? Porque quando a gente tem um tumor sólido, e aí, por exemplo, um tumor, deixa eu pensar, um tumor de pâncreas, certo? De cabeça de pâncreas, caldo de pâncreas, enfim, quando a gente tem, o que acontece? Vai ter a produção de fatores de crescimento. Esse tumor, ele naturalmente produz fatores de crescimento. Por quê? Porque o tumor, naturalmente, ele vai estar crescendo, né? Então, ele vai estar precisando de uma maior nutrição e uma maior oxigenação. Vai precisar que os vasos sanguíneos façam essa nutrição adequada, justamente porque ele está crescendo, né? Então, ele vai ter ali uma demanda maior. Vai estar precisando de mais. Tanto os nutrientes quanto oxigênio. E aí, esse fator de crescimento que o tumor produz para ele mesmo, para ele se desenvolver naquele organismo, ele acaba também estimulando a produção de granulócitos. E aí, esses granulócitos que eu já falei, né? Os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, e aqui que a gente está focando, dando um enfoque maior nos neutrófilos. Então, essa produção desses fatores de crescimento estimula a produção de colônias de granulócitos pela medula óssea. E aí isso vai causar esse processo de neutrofilia. Então foi algo, né? Esse tumor, ele fez algo que fez com que o nosso corpo reagisse produzindo mais esses neutrófilos, mais essas células de defesa, certo? E aí, qual a importância da gente entender bem esse conceito, que é uma resposta reativa à reação leucemóide? É porque, às vezes, pode ocorrer alguma confusão ali com o conceito de leucemia. Por quê? Porque leucemia vai ser a produção descontrolada, né, a produção anormal de leucócitos. Ok. E a reação leucemóide também vai ter ali essa produção exacerbada de leucócitos, que no caso são os neutrófilos, certo? Mas aí, então qual seria a diferença? É justamente entender que a leucemia, ela é um câncer que se inicia na medula óssea. Então, aquela medula óssea, ela vai estar primariamente atingida. Ela vai estar comprometida. E é por isso que vai estar havendo essa produção descontrolada. A reação leucemóide, ela não acontece na medula, mas ela influencia a medula. Ela é uma resposta reativa. E aí, qual é uma complicação dessa reação leucemóide? É a leucostase, que vai ser justamente quando a gente tiver muitos leucócitos que vão deixar esse sangue mais viscoso. Muitos glóbulos brancos, no caso aqui, muitos neutrófilos, vão contribuir para o sangue ficar mais viscoso, com uma taxa maior do que a adequada de leucócitos, certo? Até aqui tá tudo ok? Façam um ok, ou escrevam. Sim? Show. Agora, a gente vai falar da reação leucoeritroblástica. Essa reação, é importante a gente saber que ela vai ser, assim, pelo nome a gente já consegue identificar, né? Entender o que é. Vai ter um aumento dos leucócitos e dos eritrócitos, mas na sua forma jovem. Por isso que tem o blástica no final da palavra, né? Vendo aqui. Pode falar.
Maria Tereza tá. Essa reação leucoeritroblástica é aquela que aumenta o VHS? Pode falar de novo, por favor, que eu não escutei. A reação leucemóide, na verdade, ela Isso. aumenta o VHS, se eu não me engano, é um fator de inflamação. Certo, VHS é um fator de inflamação. Ela pode também estar relacionada, ela pode se aumentar. Aí, essa viscosidade que ela vai gerar no sangue vai aumentar esse marcador, né? Certo. Aham, isso Show. mesmo. Pronto, obrigada. De nada. Pronto. Agora, sobre a reação leucoeritroblástica, né? Então, vai justamente ocorrer esse aumento dessas células jovens, tanto dos leucócitos quanto dos eritrócitos, que no caso vão ser as suas células jovens. Então, vai ter uma neutrofilia com desvio à esquerda, né? Com mielócitos, que são as células jovens dos neutrófilos, e eritroblastos, que são as células jovens das células vermelhas no sangue periférico, e dacriócitos também podem estar presentes nessa reação leucoeritroblástica. O que são esses dacriócitos? São aquelas células vermelhas, aqueles glóbulos vermelhos em formato de lágrima, sabe? Eu não coloquei nenhuma imagem aqui, mas eu não sei se vocês já viram isso. Se não viram, vão ver. Podem ficar tranquilos, né? Isso eu só coloquei para acrescentar um pouco mais na aula. Mas essa reação, ela tem algumas causas. E aí, a principal delas aqui são as hemorragias agudas e as doenças que acometem a medula óssea. As hemorragias agudas, elas vão estar presentes em 20% dos casos, e as doenças da medula óssea em 2/3 dos casos. E aí, essas doenças que acometem a medula óssea, quem que vai estar presente? Um exemplo, são a metástase de tumores sólidos, certo? A metástase de tumores sólidos vai ser justamente aquele tumor que provavelmente não tem um bom prognóstico, ou se tem, não tá conseguindo ser contido, e ele vai começar a se proliferar. Quando ele chegar e atingir a medula óssea, essas células jovens, elas vão ser expulsas, né, da medula. E aí é por isso que essas células jovens, esses mielócitos e esses eritroblastos, eles vão estar presentes no sangue periférico. Por quê? A medula, ela não vai estar tendo tempo de produzir células sanguíneas adequadas, células sanguíneas que já estejam maduras. Por quê? Esse tumor, ele está adentrando a medula e está expulsando as células jovens. Então, não dá tempo delas amadurecerem, certo? E aí é uma das causas dessa reação leucoeritroblástica. Outra causa também é a leucemia, que eu citei, porque justamente é algo que acomete a medula, né? A gente conversou aqui que as causas, né? Infecções severas, hemorragias agudas e doenças da medula. E essas doenças da medula podem ser o quê? A leucemia. E aí, essa leucemia, por conta desse câncer que se inicia na medula, vai promover um aumento dessas células sanguíneas que, em muitas vezes, na maioria das vezes, não vão conseguir amadurecer. Por isso que a gente vai ter a presença de blastos no sangue periférico, né? Células mais jovens e maturas, certo? Falando também agora sobre dois conceitos importantes que também eu vi que tinha nos slides da Elsie, que é a pseudoneutrofilia e o desvio à esquerda. A pseudoneutrofilia, ela é um processo de demarginação, né? Como eu bem coloquei aqui. E o que seria isso? Seria a mobilização, a passagem das células que estão ali na população marginal. E o que seria isso? São aquelas células que elas passaram pelo processo mitótico, pelo pool mitótico, e elas estão ali naquele pool de reserva, elas estão à margem, elas estão prontas para serem liberadas, certo? E aí, devido por isso que o nome é demarginação, né? Elas estão à margem. E aí, devido a situações de estresse, de dor, de exercício intenso, esses neutrófilos acabam sendo liberados. E a gente tem um aumento dos neutrófilos circulantes. E aí, qual é aqui o fato, né? A questão que é importante entender é que não tem desvio à esquerda, a pseudoneutrofilia, certo?
Porque a gente pensa, vai estar sendo liberada essa população ali de células que está no pool de reserva. Mas essa, que foi o que eu falei, né? O pool de reserva, ele vai estar com as células que já estão maduras para serem liberadas, sabe? Não é como se o nosso organismo tivesse que estar liberando essas células sem que elas estejam prontas. Elas já estão prontas, mas elas vão ter que ser liberadas ali rapidamente por alguma dessas situações que eu citei, estresse, exercício, certo? E aí, o desvio à esquerda, que é outro conceito, vai ser quando os neutrófilos bastonetes, eles vão estar aumentados quando em comparação aos segmentados, certo? Esses bastonetes, eles vão estar presentes com mais de 500 neutrófilos bastonetes por milímetro cúbico. E é presente em quadros infecciosos. Então, o desvio à esquerda, a gente já tem aqui as células um pouco mais jovens sendo liberadas. Devido a quadros infecciosos, às vezes o nosso organismo não vai ter tempo de amadurecer todas as células, ou se ele tiver, talvez possa ser um quadro infeccioso muito intenso. E aí tem uma demanda muito intensa de células para proteger o nosso organismo. Então, células que não estão tão maduras acabam sendo liberadas. Por isso que é um desvio à esquerda, porque se a gente parar para perceber aqui na formação a origem dos neutrófilos, né, eles seguem aqui uma linha cronológica, e aí, aqui, tudo para a direita, né? Todos os processos. Então, o desvio à esquerda é justamente porque está tendo como se fosse uma volta desse processo. Ok? Tudo certo, gente, até aqui? Pronto. A neutropenia, o que ela é... Peraí, são poucos neutrófilos, desculpa. Quando a gente tem poucos neutrófilos, a gente tem esse processo de neutropenia, que vai ser quando a gente tiver menos de 1000 neutrófilos, certo? Essa parte eu não acho que seja tão importante, mas porque eu foco mais na parte da neutrofilia, mas assim, em questões, o que pode acontecer, o que pode dar neutropenia? Pode ser processos que diminuam a produção na medula óssea, pode ser algum processo de esplenomegalia, que aí o baço, ele faz aquele processo de filtragem do sangue, e se ele tiver aumentado, ele pode pegar, né, e filtrar mais ainda essas células sanguíneas, e, consequentemente, mais ainda os neutrófilos, e aí tem um processo de diminuição, certo? E agora vamos para a linfocitose e linfopenia. Falando agora da função, primeiro, dos linfócitos. Os linfócitos, eles têm uma função de imunidade adquirida, né? Então, eles vêm depois dos neutrófilos, vai ser justamente, acho que vocês viram, né, imuno no semestre passado. Então, vão ter ali os linfócitos T e os linfócitos B. Esses linfócitos T, eles se dividem no TCD4 e no TCD8. O TCD4 é o linfócito helper, e o TCD8 é o citotóxico. E eles vão atuar na imunidade adquirida, porque depois que o nosso organismo já está com alguma infecção ou inflamação, que os neutrófilos já vieram ali, os macrófagos vão apresentar para esses linfócitos, certo? E aí a gente tem também os linfócitos B, que se dividem nos plasmócitos, que vão atuar na produção de anticorpos. Então, a linfocitose, ela vai ser um processo quando a gente tiver mais de 5.000 linfócitos por milímetro cúbico. E o que pode ser um transtorno benigno dessa linfocitose ou um processo maligno, clonal, né? Algum câncer, alguma leucemia. Entender que em transtornos benignos na linfocitose, a gente vai ter um esfregaço periférico com linfócitos atípicos, mas eles são reativos, né? São reativos a alguma coisa, a algum processo de inflamação mais simples, que quando a gente tiver um exame laboratorial, a gente vai poder ver marcadores inflamatórios que ajudem, né, a construir ali o diagnóstico de algum tipo de inflamação. E o processo maligno clonal vai ser quando a gente tiver uma linfocitose sustentada. Então, não é quando uma pessoa pega alguma infecção e os linfócitos vão aumentar ali, sabe? Bem
bem típico de uma infecção, um processo que ocorre bem depois. O processo maligno clonal, que ocorre com a linfocitose, é quando esse aumento de linfócitos é sustentado por mais de 4 semanas e tem variações de números e variações qualitativas. Por quê? Porque esses linfócitos, eles vão estar atípicos, eles vão ter núcleos irregulares, vão ter nucleolos evidentes, né, uma alta relação entre o núcleo e o citoplasma. Então, é importante entender que esses linfócitos, eles podem aumentar por uma causa reacional a um processo inflamatório simples, mas também pode ser um processo maligno clonal. E aí, quando é que a gente vai saber isso? Quando a linfocitose ela for sustentada, mais de 4 semanas, e tiver essa presença de células atípicas, né, com núcleos irregulares, como eu falei. Então, o que pode causar linfocitose? Síndrome mononucleósica, linfocitose reativa, como eu falei, por conta de uma hepatite, sífilis, tuberculose, doenças linfoproliferativas, que aí é quando a gente tem que ter aqui o cuidado na questão desse processo maligno clonal, certo? Porque as doenças linfoproliferativas, elas podem ser não, elas agregam, né? As leucemias, leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica, e tudo isso contribui para esse aumento de linfócitos. E a linfopenia vai ser quando a gente tiver menos de 1.000 linfócitos. E aí, algumas causas podem ser desnutrição, causas iatrogênicas devido a algum medicamento, corticoide, doenças inflamatórias, autoimunes, certo? Sempre a parte das penias, né, dos que tem menos algum tipo de célula, não foi o que tanto ela focou na aula, pelo que eu vi nos slides, né, ela tinha bem mais informações sobre os processos de aumento desses glóbulos brancos, né. E aí agora, falando dos eosinófilos, né, o processo de eosinofilia e eosinopenia. Alguém tem alguma dúvida até agora, ou tá tudo certo? Podem perguntar, gente, não tem problema. Se tiverem. Pronto. Os eosinófilos, quais são as funções deles? A principal, sempre, gente, tem que ter isso sempre na cabeça, porque realmente é algo que a gente nunca esquece. Que eosinófilo, a gente pensa primeira coisinha, alergia e parasita, principalmente os helmintos, certo? E aí, eles vão combater esses processos alérgicos e infecções, inflamações por parasitas. Eosinofilia vai ser quando a gente tiver mais de 500 eosinófilos por milímetros cúbicos, e a gente tem algumas classificações de leve, moderada e grave. Né? Leve é de 500 a 1.500 eosinófilos, moderada de 1.500 a 5.000 e grave mais de 5.000 eosinófilos. E aí, o que contribui para essa eosinofilia são enfermidades alérgicas, como, por exemplo, o asma, ou alguns tipos de parasitose, certo? Durante a aula, eu também vi um slide falando sobre síndrome hipereosinofílica idiopática, certo? E o que é isso? Isso é um diagnóstico de exclusão, gente. É quando você já não tem mais nenhuma dessas suspeitas para eosinofilia, então não é nenhuma reação alérgica, nenhuma parasitose, e aí você pode começar a pensar nisso. Por quê? Porque vai ocorrer uma produção excessiva de eosinófilos e eles vão se infiltrar e lesionar algum órgão, e o diagnóstico se dá por eosinófilos que estejam aumentados, né? Maior que 1.500. Justamente um diagnóstico de exclusão, porque não é tão comum, certo? E aí podem ter sinais de infiltração em órgãos, como os pulmões, e aí uma infiltração pulmonar, uma infiltração no coração, no miocárdio, no músculo miocárdico. E aí pode ter uma fibrose, neuropatia, certo? Eu acho que a gente não precisa muito se ater a esse detalhe aqui. E aí agora, indo para a última parte da aula, que é sobre a monocitose. Falando aqui um pouco dos monócitos, qual é a função deles, né? Eles vão realizar fagocitose também, mas a gente tem que sempre que se lembrar que eles vão se transformar em macrófagos quando eles estão nos tecidos. E aí esses macrófagos vão realizar fagocitose, vão ali chamar alguma célula de defesa para fagocitar, todo aquele processo realizado
junto com as células de defesa, né? Os neutrófilos e os linfócitos também. E quando a gente tem uma monocitose, quando a gente tem mais de 800 monócitos por milímetros cúbicos. E aí podem estar presentes em algumas doenças hematológicas, linfoma não Hodgkin, linfoma Hodgkin também, alguns tumores não hematológicos, ou seja, que não tem causa hematológica, mas que vão comprometer de alguma maneira a medula, e também alguns transtornos digestivos aqui, doença de Crohn, colite ulcerativa, Calazar, tem por motivos de infecções bacterianas. Essa parte também é um pouco decoreba, porque de fato é aquilo, né? Um exame laboratorial tá alterado, pode ter inúmeras causas, né? Então, se você só chegasse na mesa com, tô com monocitose, mais de 800 monócitos, enfim, por milímetro cubo, não tem como você saber o que é só com isso, né? Você precisa de uma série de exames, então é por isso que também tem vários diagnósticos, é algo que precisa ser muito pesquisado, e é importante saber também, gente, que a questão de diagnóstico diferencial, a gente tem que saber diferenciar uma doença hematológica primária de algo que vai afetar a medula, né? Alguma alteração hematológica resultante de alguma outra causa, alguma outra doença, sabe? Secundária é outra coisa, é importante saber disso. Só desse conceito, dessa questão de quando vocês forem fazer algum tipo de questão, até mesmo no chá, qualquer anamnese que vocês estiverem fazendo, direcionar isso para o paciente, para você ter ali uma noção do que está acontecendo, porque de fato só uma alteração no exame laboratorial, ela precisa de uma clínica, né? Não é suficiente sozinha. Gente, foi isso, certo? Vou abrir aqui a câmera, se vocês tiverem alguma dúvida também podem me perguntar. Eu não coloquei questões, eu até falei com o pessoal do ensino da Liga, porque como diz, aquele negocinho que tem várias provas juntas, né? O compilado de provas. No meu compilado, eu não achei nenhuma questão da Elsie sobre isso. Mas eu acredito que seja exatamente como ela dá na aula. Ela é bem assim, sabe? Ela cobra o que ela dá e, ao mesmo tempo, não dá para entender muito o que ela dá. Então, eu acho que esses slides aqui estão bem resumidos, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me perguntar ou mandar alguma mensagem depois. O Vitor, que é líder, não sei se é data 1 ou data 2, mas ele tem meu número, então, se alguém tiver alguma dúvida, podem mandar. E, gente, se vocês também quiserem monitoria para algumas outras aulas, certo? Só falando um pouquinho da nossa liga, que a gente tá com esse projeto de fazer monitorias para ajudar nas aulas, porque a gente teve isso semestre passado de pneumo e ajudou muito. Então, enfim, né? A gente tá aqui todo mundo se ajudando, aprendendo juntos, com esse intuito. Se vocês tiverem algumas outras aulas que quiserem, podem falar. E aí eu tô me comunicando com os líderes de sala de vocês, certo? Todas. Não, mas vai dar certo, gente. É muito legal as três. A parte clínica é a parte mais legal. E é isso. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite pra vocês.